Olá a todos, então vamos começar mais uma aula de CLP. Nessa aula vamos estar falando sobre os temporizadores no Atos A1, a aula 0006. Então, nessa aula nós veremos sobre 3 tipos de temporizadores: o TOF, o TOM e o TP. Então vamos começar aqui mostrando como funciona esse tipo de temporizador e como que eu faço para montar esse bloco e as variáveis. Então vamos começar fazendo essa simulação. Então aqui, quando eu ativo S1, eu habilito o bloco. Tá? Quando eu habilito o bloco e ele começa a contagem se essa saída estiver desativada, né? Então, quando eu ativo aqui o bloco, ó, só que vocês viram que ele começou a contagem, ó, e parou. Certo? Então, quando eu agora ativo S2, ele já ativa a saída, né? Ativa a entrada, ativa a saída. Quando eu desativo S2 agora, ele já começa a contagem. Então, ó, quando eu desativo é que ele começa a contagem. Ó. Desativei, ele começou a contagem. Então, ele conta o tempo quando eu desligo, eu desativo. Né? De novo, ó. Ativei, entrada, ativou a saída. Essa saída só vai ser desativada depois de 10 segundos. A mesma entrada estando desativada, a saída está ainda ativada. Contou os 10 segundos e desativou também a saída. Então, esse é o temporizador tipo TOP. Funciona dessa forma. Quando você quer que depois que você desative, ainda continue ligado por um certo tempo. Ok? Então, esse temporizador ele tem a seguinte situação também, que eu posso parar a contagem no meio do tempo. Ó. Se eu desativar esse 1, ó, parou aqui. Se eu voltar aqui, ele continua a contagem. Então essa é uma das vantagens quando você usa esse tipo de temporizador. Então esse temporizador só funciona dessa forma com EN e ENO. Porque esse EN e ENO aqui eu posso tirar aqui, ó, tirar, e ele só funciona através da entrada e da saída. Então aqui vamos acionar de novo. Ativo esse 1, está zerado o tempo. Quando eu desativo, ele começa a contagem. Só que aqui eu tenho que colocar uma saída aqui, né? Aquela saída aqui, agora eu preciso colocar aqui, ó.
Ok, ó. Então acionando agora. Tá? Quando eu ativo, ela já ativou a saída. Quando eu desativo, a saída permanece ativada, conta um tempo, e aí só depois que contar o tempo vai desativar a saída. Ok? Então dessa forma é que funciona o TOF. Agora eu vou mostrar para vocês como que é colocado o bloco e as variáveis. Os outros são iguais, da mesma forma. Então, vou excluir esse bloco. Tá? Então aqui eu já tenho uma variável. Eu não vou falar como que se declara as variáveis, porque eu já falei em outras videoaulas. Então é só assistir as videoaulas anteriores. Tá? Então se eu vim aqui pegar o bloco, tá? Então nessa parte aqui que tem os temporizadores, ó, aqui nesse bloquinho, tá? Então aqui bloco de função, ó, tá o TOF, o TOM e o TP aqui, tá os três aqui, tá? Então peguei o bloco, aqui eu já declarei a variável S2 também. Aqui eu coloco constante direto, então fica time, jogo da velha, e 10 segundos, coloca constante de tempo. Aqui eu coloco a saída, que também já está declarado. E aqui, nessa parte, eu declaro a variável efetiva de tempo, que vai contar o tempo. Então ela só tem que ser não retentivo e o valor inicial tem que começar com 0. Ok? Então, aciono. Ok? Pronto. Já voltou a fazer a mesma função. S1, S2, quando eu retiro, conta o tempo, os 10 segundos que eu coloquei aqui e vai desativar a saída. Ok? Então, esse temporizador funciona quando eu desativo. Já o outro temporizador, que é o tom, já é o contrário do top. Ele vai funcionar quando eu ativo a entrada. Ativei a entrada, ele vai contar um tempo e é aí que ele vai ativar a saída. Ok? Então ele funciona, o tom funciona dessa forma, né? Ao contrário do TOF, com a mesma vantagem de você parar também a saída. Então ele funciona ao contrário. Quando der o tempo 10 e 10 aqui, ele ativa a saída, ok? Então o tom, o TOF e o último é o TP, que é o temporizador de pulso, né? Então esse aqui eu tenho que tomar cuidado na hora que eu monto a primeira vez. Se eu montar a primeira vez dessa forma, ele não vai funcionar,
Então eu tenho que mudar, né? Mudar aqui sem tirar o en e o eno, né? Então a primeira montagem eu tenho que tirar o en e o eno para ele funcionar. Depois eu até posso voltar o en e o eno, né? Então eu fiz esse teste no Windows 7, fiz o teste no Windows 8, fiz o teste no Windows 10 e fiz o teste no XP. Todos eles deram o mesmo problema. Então é só mudar para o en, tirar o en e o eno, ele funciona beleza, tá? Então esse temporizador, a diferença para os outros dois é que ele funciona apenas com o pulso. Então liguei aqui, ó, tem um pulso, ele já começa a contagem, ó. Mesmo eu tirando o pulso, ele continua a contagem, ó, diferente dos outros, tá? Então, ó, tem um pulso, retirei o pulso, ele continua a contagem, né? Já os outros não. Os outros eu dei um pulso, olha lá, ele continua por. Se eu tirar o pulso, ó, ele para a contagem. Essa é a diferença. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Se eu colocar o pulso, habilita-se 1, habilita-se 2. Se eu retiro o pulso, lá, já, mesmo eu voltando o pulso, ó, ele zera, tá? Então essa é a diferença. Não é um pulso só, né? Eu tenho que permanecer o estado desativado. Aqui eu tenho que permanecer o estado ativado. E aqui não. Aqui eu dou o pulso, quando eu retiro o pulso, ele continua contando. Tá? Então essa é a diferença entre o tom, o TOF e o TP. Então mesmo que eu mude aqui para eno, então vamos colocar as variáveis aqui. Mesmo que eu mude para essa situação aqui, ele vai funcionar da mesma forma. Eu vou, com um pulso só, ele vai continuar a contagem. Então S5, dei o pulso, retirei o pulso, lá ele continua a contagem, tá? Eu só posso interromper a contagem, igual os outros acima. Essa é a vantagem do en para eno em relação ao sem eno e eno, ok? Beleza, pessoal? Então é isso. E esses são os 3 tipos de temporizadores. Eu coloquei aqui lamp vermelha, lamp amarelo e lamp verde na seguinte situação, para você pensar aí no semáforo, né? Fazer uma lógica de programação do semáforo. É interessante para você praticar esses 3 temporizadores. Na próxima aula eu vou estar falando sobre contadores, né? E nesses contadores eu vou estar trazendo um programa já feito de um semáforo. Então você pode comparar até o seu programa que você fez com o semáforo que eu vou fazer e mostrar para vocês, tá? Então nesse semáforo eu vou já estar implantando já também o contador, já pensando numa lógica com um semáforo, além de semáforo de carro, também um semáforo de pedestre, né? O semáforo de veículos e o semáforo de pedestre, ok? Então, obrigado, até a próxima aula, compartilhem o vídeo, né? Compartilhem o vídeo, por favor, coloquem comentário, né? Gostei ou não gostei,
e até a próxima aula. Obrigado.